Olá, queridos adolescentes, quero cumprimentar a todos vocês que estão aí na sala de aula, outros estão nos assistindo pela internet, com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, professor Reinaldo França, co-pastor aqui no Templo Sede das Assembleias de Deus de Cuiabá e região, filiada à Coma Debate. É um prazer, mais uma vez, nos dirigir a vocês, para que possamos juntos aprender mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Na aula de hoje, vamos estar estudando a lição de número 2, que tem como título O Libertador. Lição essa muito importante, que traz para nós, cristãos, uma das histórias mais importantes da Bíblia, que todos nós conhecemos, a história do povo que foi escravo do Egito, que foi libertado, Deus preparou a libertação do povo escravo do Egito, e essa libertação nós comemoramos até hoje, a qual onde foi instituída a primeira Páscoa. Então, em outras aulas nós vamos estudar isso mais afinco, com mais detalhes de como foi instituída a Páscoa, mas hoje nós vamos estudar o fato que se deu o libertador do povo de Israel lá nas terras egípcias. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês, vocês que estão aí nos assistindo, peguem um exemplar da Bíblia Sagrada, você que está em sala de aula também pega a sua Bíblia, deixe aberto, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para que você possa estar junto comigo, certo? Fazendo essa apresentação aqui mais detalhada com a nossa lição, tá bom? O tema de hoje, o libertador, está registrado em Êxodo, capítulo 12, versículo 31 ao 41. Você que está em casa, faça essa leitura do livro de Êxodo, que vai relatar toda a história do povo que estava no Egito, como Deus preparou o libertador, como que se deu também a ida, nós temos aqui alguns objetivos, apresentar como se deu a trajetória de Israel rumo à escravidão no Egito. Como isso aconteceu? Por que eles foram parar no Egito? E também conhecer como Deus escolheu Moisés para ser o libertador do povo israelita. E por último, finalizando a lição de hoje, nós vamos estar estudando e reconhecendo a forma gloriosa de como Deus, como o Senhor, libertou o povo hebreu da escravidão do Egito. O povo hebreu, o povo israelita, o povo do Senhor, são todos um povo só. Hebreu é que se sai de uma região para outra, é considerado povo hebreu. Então, o povo hebreu, o primeiro hebreu foi instituído por Abraão, foi o primeiro que saiu do meio da sua parentela para encontrar uma terra prometida que o Senhor havia falado. Então, o povo hebreu se dá o nome àquele que sai da sua região e vai para outra região, devido à promessa de Deus. Então, a lição de hoje está registrada em Êxodo, e ali vai contar a história de José. Quem é José? José é bisneto de Abraão, é neto de Isaque e filho de Jacó. Esses três personagens são citados na Bíblia várias vezes como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ali vem José, da linhagem desses três personagens importantes, como um Deus que fez promessa para Abraão, para Isaque e para Jacó. E José está nesta linhagem. E José tinha vários irmãos, e esses irmãos passaram a conhecer José através dos sonhos que José teve. José revelou aos seus irmãos, aos seus pais, um sonho a qual Deus tinha dado a ele. E por causa deste sonho, também por causa das tratativas que ele tinha no meio da sua família, porque José era um rapaz dedicado, um rapaz fiel, um rapaz que servia ao Senhor e também aos seus pais com fidelidade. Quando você tem essas características, que você serve a Deus, você é fiel aos seus pais, você é fiel aos princípios do Senhor Deus, as pessoas têm inveja, têm ciúme, as pessoas veem você diferente, mas tudo isso tem uma recompensa. Deus está
cuidando de você, assim como Deus cuidou de José, assim como Deus preparou tudo na vida de José, Deus também está preparando tudo para a sua vida, querido adolescente, para querido jovem, para que você tenha convicção de que a chamada que Deus tem na sua vida. Podemos passar por percalços, por problemas, mas a chamada de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida, nada isso vai tirar do propósito que Deus tem para você. Então, os irmãos de José ficaram com ciúme dele e o venderam como escravo para ser levado ao Egito. Então, naquela região, passava muito comerciantes de escravos, a qual compraram, os irmãos de José o venderam. Observe que a história de José, ela tem uma semelhança com a história de Jesus. José está sendo vendido, Jesus também foi vendido. Então, a história fiel de José, ela tem uma semelhança com a história de Jesus. Mas hoje nós estamos estudando sobre o libertador. Nós estamos apenas dando algumas pinceladas em outras histórias tão ricas e interessantes da Bíblia, para que nós possamos ter um contexto de como que o povo de Israel foi parar no Egito e depois Deus escolheu o libertador e tirou o povo das terras egípcias. Está aí o princípio de como que o povo foi parar no Egito. Foi através de José. José, chegando no Egito, abençoado por Deus, tudo em que José colocava as suas mãos, colocava as plantas dos seus pés, as coisas prosperavam. Então José ganhou a confiança de um dos segundo homens de poder no Egito, que era Potifar, era o homem de confiança de Faraó. E José ganhou a confiança porque Deus estava nesse propósito. Então José, fiel a Deus, fiel aos seus princípios, fiel em tudo que fazia, ele ganhou a confiança de Potifar. E com o passar do tempo, José interpretou os sonhos de Faraó sobre um acontecimento que estava por vir sobre o Egito. É o sonho de Faraó sobre as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. José conseguiu interpretar e Faraó preparou José para essa grande e importante missão de preparar alimento para armazenamento e depois a distribuição na época das vacas magras. E com o passar do tempo, José manda buscar os seus pais, os seus parentes, os seus familiares, que são aproximadamente 70 pessoas, para o Egito, porque eles estavam passando fome, necessidades lá onde eles estavam, mas no Egito, devido ao sonho que eu falei aqui há pouco, que Faraó teve, José preparou tudo. José encontra o seu pai Jacó. Jacó ali já tinha recebido o nome de Israel por Deus. Então Jacó já estava praticamente protegido daquela época de fome que assolou as terras de Israel, as terras de Canaã, e José foi um governador instruído por Deus para guardar mantimento. Por isso, as 70 pessoas da família de José foram para o Egito e ali ficaram. Enquanto José e Faraó, que conhecia José, estavam no poder, o povo de Israel foram abençoados e foram se multiplicando. Com isso vieram outros faraós. Ali é o trajeto em que o povo de Israel percorreu, saiu de Berseba e foi direto para Gósen, em Pitom. Ali é uma região do Egito em que era as residências dos povos israelitas no Egito. Aqui nesse mapa traz também a trajetória. Depois de 430 anos, o povo de Israel percorreu essas linhas pontilhadas em roxo, que demorou 40 anos para sair desse deserto. Sabemos que quando José mandou buscar o seu pai de Berseba, percorreu a linha reta.
com destino a Pitom. E depois saiu dessas regiões de Ramsés e passou por todo o Egito, perambulando por 40 anos. Também é uma outra aula que nós vamos aprender em outra oportunidade. Nós queremos aqui apenas dizer a história de como que o povo foi parar no Egito, né? Os anos se passaram, o povo hebreu cresceu e com isso passaram-se outros faraós. José morreu, os faraós que conheciam José também morreram e esses outros faraós, eles não tinham compromisso, eles não conheciam o Deus de José, assim como os antepassados. E o povo hebreu se tornou escravos, mas continuou crescendo, eles continuaram produzindo, continuaram sendo invejados, porque o povo de Deus tem a marca de Deus. E ali, esse povo clamavam por libertação. Eles pediram a Deus por mais de 400 anos para que Deus os libertasse. E o povo de Israel era muito grande na terra do Egito. E eles permaneceram naquela terra por aproximadamente 430 anos. O Egito não era a terra dos judeus. Eles não eram habitantes daquelas regiões. E eles continuavam pedindo a Deus para que saíssem dali, porque eles eram escravos. Eles eram peregrinos em terras estranhas, mas o Senhor queria dar-lhe um lugar só para eles. Para isso, Moisés foi levantado para ser o libertador, porque, sendo ele escravos dos egípcios, como sairiam dali? Então, Deus preparou, criou uma nova história, a história do menino Moisés. Deus prepara a libertação do povo. Começou com uma criança e ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, que é bisavô de José, com Isaac e com Jacó. A Bíblia sempre relata, refere-se a Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ali os planos do Senhor são para que a filha de Faraó encontre o menino ali no rio, e o plano de que ela cuidasse desse menino, porque naquela época os egípcios mandavam matar as crianças dos povos hebreus, dos povos de Israel, para que eles não crescessem, para que eles não se multiplicassem, para que eles não se tornassem maior do que os egípcios e viessem a tomar a terra, viessem a fazer uma guerra contra eles. Então viviam escravos e ainda mandavam matar as crianças. Mas com José, com Moisés, Deus criou um plano para que ele pudesse ser, no futuro, o libertador do povo de Israel. Então, Moisés cresce, estuda, é preparado ali no palácio de Faraó. O plano de Deus dá certo. E após 40 anos que ele se preparou, conheceu ali o povo sendo escravizado, ele também se indignou. Ele saiu para o deserto, porque ele via o sofrimento do povo. E lá no deserto, Deus preparou esse libertador. Moisés casa-se e tem família. Longe dos holofotes da vida nos palácios, Moisés se torna um estrangeiro. Moisés vai morar na casa de Reuel, Jetro, e recebe como esposa sua filha Zípora, com quem tem 2 filhos, Gerson e Eleazar. Então, Deus se revela a Moisés. Aos 80 anos, depois de passar 40 anos no Egito, como filho da filha de Faraó, depois mais 40 anos vivendo no deserto ali como peregrino, aos 80 anos, Deus fala com Moisés pela primeira vez. Em longas conversas, Deus fortaleceu a fé de Moisés, garantiu a sua promessa e poder e sinais. E ali Moisés recebe
o chamado de Deus. Assim como eu e você temos um chamado, e Deus, no momento certo, está te preparando para que você possa dar frutos no tempo certo. Não se preocupe, tudo tem um tempo determinado, tudo tem um tempo escrito por Deus, e no momento certo, Deus irá revelar para você. Então, ali em destaque, quando Deus fala e capacita e escolhe. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Porque Moisés conhecia o grande poderio de Faraó, ia mandar matá-lo, assim como ele mandava matar as crianças, e Moisés já tinha escapado de uma das matanças, e Deus mandando retornar para lá, era morte na certa. Como que ele ia chegar? Mas eis que não me creram, nem ouviram a minha voz. Ó Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falastes ao teu servo, porque sou pesado de boca e de língua. Muitas vezes o Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Moisés, diante de todas as suas dificuldades, de falar em público, de falar eloquentemente ao povo e a Faraó, Deus escolheu ele para essa grande missão. Então Moisés vai a Faraó. Ele volta para o Egito e diante de Faraó, ele pede a libertação do povo. Mas o poder de Deus é manifestado na terra, no Egito, através de Moisés. Vocês lembram que foram as 10 pragas do Egito? As águas transformaram em sangue. A segunda foi as rãs, os piolhos, as moscas, as pestes dos animais que mataram todos, as úlceras, as saraivas, que foram as grandes tempestades. Aí depois a 8ª, os gafanhotos, a 9ª, as trevas, e a 10ª, a morte dos primogênitos. Então, o faraó chama Moisés no palácio e manda para que ele vá embora com o povo. Então Deus prepara o povo, ali em Êxodo capítulo 2, do versículo 31 ao 41, Deus relata esses momentos a qual, depois da morte do primogênito, Faraó decide libertar o povo para ir embora. E ali Moisés sai conforme Deus tinha orientado. A saída do povo aconteceu exatamente quando completou 430 anos de escravidão do povo israelitas nas terras do Egito. Então o povo sai, multidões e multidões, aproximadamente 6.000 homens, sem contar mulheres, crianças e os idosos, e partiram para um lugar a qual Deus o havia prometido. A saída do povo do Egito e a Páscoa e a festa da liberdade. Aqui estamos diante de um relato, a qual Deus abriu o mar para que o povo de Israel pudesse passar em terras secas. E nessas mesmas águas, Deus matou os perseguidores do povo de Israel, Faraó e os seus cavaleiros. Então observe a trajetória em que o povo de Israel fez durante 40 anos no Egito. E nesse período Deus estava trabalhando na vida dos povos para que pudessem reconhecer, para que pudessem ter a consciência de que somente Deus era o provedor de Israel.
tudo o que nós precisamos. Nós temos um Deus que tudo pode, que tudo provê, que tudo sabe o tempo certo de cada coisa na nossa vida. Adolescente, às vezes você está angustiado por receber alguma coisa, por querer alguma coisa, por possuir. Não é o momento. O momento somente Deus sabe a hora que você pode receber tal coisa, para que você não se estrague, para que você não se machuque, para que você possa, durante esse tempo, ganhar habilidades para poder lidar aquilo que Deus possa passar para você. Então, passaram-se o tempo. A saída do povo do Egito é a Páscoa, é a festa da liberdade. A Páscoa, que tem alguns significados, o cordeiro é Jesus. O sangue é o livramento. As ervas daninhas, amargas, é o cativeiro. Os pães asnos é o pão da vida. Meus amados, Páscoa é festa, é Santa Ceia, é memorial do sacrifício de Jesus. Então, por isso que nós comemoramos até hoje a libertação do povo do Israel, do Egito, e a libertação que Jesus proporcionou-nos a nós com sua morte na cruz do Calvário. Então, por isso que o sangue a qual Moisés orientou o povo a passar nos umbrais naquela noite, aquele sangue que foi passado, significava o livramento. O sangue de Jesus nos proporcionou um livramento. O cordeiro é qual foi sacrificado, orientado por Moisés, naquele povo, o cordeiro é Jesus. As ervas amargas que eles tinham é considerado como os 430 anos que eles viveram em cativeiro no Egito. Os pães asnos, que significam os pães sem fermentos, que eles saíram depressa, saíram correndo, é o pão da vida, que a nossa vida é muito rápida, não temos tempo a perder aqui, nós temos que buscar em Deus, que é o pão da vida, para que nos alimente para uma vida eterna. Nós estamos aproximando já do fim. A Páscoa é uma festa de liberdade, é uma recordação da liberdade do povo hebreu que saiu do Egito. Cristo, que é a nossa Páscoa. Fica com Deus. Terminamos aqui 22 minutos. Nós queremos agradecer a todos vocês que participaram, a todos vocês que estão atentos aí às orientações. Domingo que vem tem mais. Preste muita atenção no que essas passagens bíblicas nos trazem. Tem um significado importante para a nossa vida. Assim como Deus preparou Moisés para libertar o povo do Egito, assim Deus também preparou Jesus para nos libertar desses tempos tenebrosos que estamos passando aqui. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, assim como Moisés voltou para o Egito para poder libertar o povo. Jesus vai voltar para buscar-nos. Muito obrigado, fique com Deus e a paz do Senhor a todos.